O eleitor brasileiro está cansado das fórmulas políticas que regem as estratégias partidárias. A política de resultados está aí e só depende do eleitor mudar esse cenário. Cláudio Andrade propõe o debate das ideias e ouve um representante da nova geração. Mesmo sendo sobrinho de tradicionais lideranças locais, Gustavo Mateus denuncia ter sido demitido pelo grupo liderado por seu próprio tio e traz novos argumentos em mais esta edição de A Polêmica. Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje nós temos a grata presença do presidente do PV de Campos dos Goytacazes, Gustavo Mateus. Mas antes de entrarmos diretamente com a apresentação do nosso entrevistado, vamos ao nosso Fala Povo. E hoje o questionamento que a gente faz à população é a seguinte: por que a população brasileira anda tão desacreditada com a política? Acho que é devido a tanta corrupção, tanta desonestidade que a gente vem vendo por aí, né? Falta de caráter, conduta que não condiz com o que é falado durante as campanhas, é isso tudo. É porque a gente não acredita, eu pelo menos não acredito em nenhum político mais, porque só prometem, não fazem nada, não cumprem nada, eles só querem voto da gente. Então meu voto ninguém tem esse ano. Os políticos não estão nem aí, querem mais saber deles, da família, agora dos mais necessitados nada, não fazem nada para essa classe. A gente está desacreditado porque os políticos, né, prometem na hora da campanha para ganhar voto, mas chega lá e não fazem nada. É difícil, né? Eles prometerem fazer realmente o que eles fazem, né? Aí o pessoal não acredita, não confia mais, né? Muita corrupção, muita bandidagem, políticos desonestos, é isso aí. Basta a gente ver como é que a gente está abandonada, né? Totalmente abandonada. Gustavo, é um grande prazer em tê-lo aqui e eu tenho certeza que os nossos telespectadores ficarão muito felizes com as abordagens e com essas novidades que você possa trazer para a gente do Partido Verde. É um prazer estar aqui, é um prazer falar para você e para o seu público, os telespectadores, e espero que eles gostem sim, espero que a gente possa bater um papo legal. Gustavo, acompanhando aí o questionamento que a gente fez para a população, na sua impressão como jovem, né? E agora, daqui a pouco, nós vamos conversar sobre todas essas novas funções que você está angariando aí no seu cotidiano. Mas esse descrédito que a população tem com a política, principalmente até impedindo, às vezes, que pessoas novas ingressem e postulem cargos públicos. Você acha que isso se deve a quê? Olha, isso é um acúmulo de escândalos, é um acúmulo de coisas ilícitas que vem acontecendo. O descaso, não só a corrupção, como o descaso dos políticos, né, para com a população, isso vem há muitos anos já ocorrendo. E, querendo ou não, a população acaba desvalorizando e descredibilizando o político. Hoje em dia, o político tem menos credibilidade que qualquer outro profissional, você não tem dúvida disso. E você acha que isso facilita com que certos políticos no mundo, cenário mundial e cenário nacional, permaneçam sempre nos seus cargos sem que haja essa oxigenação necessária? Ah, sim. Enquanto não for feita a reforma política, enquanto não for bem elaborada, porque a gente sabe que tem vários tipos de reforma política, enquanto ela não for elaborada e for feita, realizada, não ficar só na conversa, vai continuar assim. O financiamento público de campanha, essas coisas todas. A gente precisa rever a forma, os processos eleitoral, do jeito que está, não pode continuar. Gustavo, você está assumindo o Partido Verde em Campos e nós sabemos que historicamente não é um partido que tem resultados eleitorais relevantes dentro do cenário municipal. E nós sabemos também que assumir um cargo de presidente de partido, isso não acontece de graça, né? Ou as pessoas têm uma prestação de serviço ao partido, ou às vezes a pessoa já foi testada eleitoralmente. E no caso seu, me corrija se eu estiver errado, não parte dessas duas hipóteses. Você ser alçado ao cargo de presidente do partido, do PV, se deve principalmente a que intenção do grupo político que te indicou? Olha... E que grupo é esse? Então, o convite foi feito pelo coordenador regional do partido, Joaquim Milarte, junto com o Rocco, secretário de organização do partido do estado. O Joca viu o meu nome como um projeto de renovação, de mudança. Um jovem, né? Tem 27 anos. Um projeto de renovação política ou um projeto de renovação partidária?
política partidária, político-partidária. Os dois. A gente não está pensando em mandato, eu não penso em mandato, por enquanto. A gente pensa em fazer política, em apresentar projetos, cobrar, tudo isso. Mandato não é o momento, até porque essa eleição a gente, nem se quisesse, a gente poderia disputar, né? Mas, como você falou, o PV não tem uma história muito grande aqui na região e tal, mas também não tem nenhuma história de corrupção, né? Porque, querendo ou não... Não tem esqueleto no armário porque não foi testado. Justamente. Então a gente está aí para ser testado, está aí para buscar resultado sim, eleitoral sim, mas não agora. Nosso momento agora é de se organizar, conversar, debater ideias, conversar com toda a oposição, chamar todos os amigos, chamar o pessoal das ruas, que isso é importante, população próxima da gente. E assim que a gente tiver organizado, todo mundo conhecendo um ao outro, aí sim a gente pode pensar em alguma coisa além da conversa, do debate, dos projetos. Só para deixar nosso telespectador ciente, você iniciou, vamos dizer assim, no cenário da mídia, no cenário da provocação político-partidária, através de um blog particular que você tinha, que era o Sob Licença Poética, que depois migrou para uma empresa de comunicação e aí você foi seguindo esse trabalho. Mas hoje você, como já foi bem colocado por algumas outras pessoas, hoje não é só mais a pedra, né? Você também é a vidraça. E isso é necessário até para que você se desenvolva politicamente dentro do cargo que você ocupa. E nós sabemos que você é parente, né? No caso, sua mãe é irmã do deputado federal Garotinho, então você tem uma vinculação até pelo próprio sobrenome Matheus. Agora, inicialmente, a ideia sua de ser combativo ao governo municipal saiu de que sentido? Aconteceu um fato determinante que fizesse com que você entrasse nessa discussão combativa dos benfeitorias e das malfeitorias da administração pública, ou isso é pura ideologia? Olha, eu confesso que a início, sim, pura ideologia, que eu comecei no Facebook, quando eu ainda trabalhava na CNS, que prestava serviço para a prefeitura. Eu comecei a criticar, fazendo uns textinhos. Era uma empresa terceirizada que prestava serviço para a prefeitura. Isso, serviço de quê? Serviço geral, administrativo. Ela cedia pessoal para a prefeitura, para outras empresas. É isso que ela faz. Aí eu comecei no Facebook criticando bastante o governo. Ainda trabalhando na empresa? Isso, trabalhando na empresa. Eu sempre critiquei o grupo do Garotinho, eu nunca concordei com a maneira dele fazer política, a maneira do grupo dele fazer política, eu não concordei. E quem me conhece sabe disso, quem me conhece desde novo sabe disso. Desde que eu comecei a me importar um pouquinho com política, que eu comecei a reconhecer política como uma forma interessante de mudar a nossa história, eu comecei a não aprovar essa forma de fazer política, fazer as coisas acontecerem. Então, eu comecei a criticar, ia sempre lá criticando. Você, inclusive, presenciou isso, você viu algumas coisas que eu postei lá. E eu acabei sendo demitido da CNS. A CNS me mandou embora, a mando da prefeitura, embora eles neguem, a prefeitura... Você acredita que tenha sido uma conotação política? Sim, porque não foi me concedida nenhuma explicação. Nem a menina da empresa sabia. Recursos humanos, ninguém sabia de nada. E eu ouvi depois da própria boca do pessoal de lá que foi por causa disso. Então eu não tenho nenhum motivo para pensar o contrário. Mas aí, a partir desse momento que eu fui demitido, que eu fui mandado embora por esses motivos, por criticar o governo, eu fui e fiz o quê? Aí eu saí, não fiquei só no campo do Facebook, chateado também, né? Tinha um pouco, a gente pode dizer que estava com a cabeça fria, que não estava. Mas aí o que eu fiz? Eu fui e mandei para vários blogs da cidade. Nesse momento eu ainda não tinha blog, né? Eu mandei para vários blogs da cidade a crítica à atual situação. O que houve ali? Naquele momento eu fiz eu rebati. Eu rebati e a partir dali muita coisa mudou. Aquilo ali foi um divisor de águas. Justamente. Certo.
Agora nós temos ainda 3 minutos ainda para fechar esse primeiro bloco e eu vou deixar um questionamento para você e nós vamos aproveitar o segundo bloco para deixar que você comente com bastante precisão. Ainda dentro dessa vinculação familiar, você como presidente de partido não vai poder mais olhar somente com, vamos dizer assim, com o fígado, né? Você vai ter que sentar para conversar com quem precisar ser conversado. E você vai me responder no próximo bloco se há uma possibilidade de você sentar com seu tio, né? E uma possibilidade desses partidos caminharem juntos. Se isso aí é política partidária ou se isso é uma questão familiar. Mas isso ele vai responder no próximo bloco.